A cada 26 mil anos, a Terra completa um movimento que passou despercebido para gerações inteiras, mas que deixou marcas profundas na geologia, no clima e nos registros das civilizações antigas. A ciência moderna chama esse movimento de precessão dos equinócios. Em termos simples, o planeta gira como um peão inclinado, e o eixo, em vez de apontar sempre para o mesmo lugar, descreve um círculo lento no espaço. É um movimento quase imperceptível, mas com consequências vastas. A última vez que esse ciclo esteve no ponto em que estamos agora, o mundo que existia desapareceu de forma tão radical que quase não deixou rastros. O nível dos oceanos subiu mais de 120 metros. Geleiras com quilômetros de espessura derreteram. Espécies inteiras sumiram. E sociedades humanas tiveram de migrar para sobreviver. Tudo isso confirmado por núcleos de gelo, sedimentos marinhos e marcas de erosão que mostram quedas de temperatura de até 8 graus e aquecimentos súbitos que mudaram paisagens inteiras em poucas décadas. Civilizações antigas observaram esse ciclo sem instrumentos modernos. Os egípcios registraram mudanças celestes que coincidiam com o colapso de reinos. Os maias criaram calendários que ultrapassam 5.000 anos, refletindo padrões astronômicos de longa duração. Povos védicos descrevem yugas, eras de luz e sombra, que alternam em ciclos que lembram a precessão. Hoje, satélites confirmam que o equinócio está se deslocando de Peixes para Aquário. O Polo Norte magnético avança 40 km por ano em direção à Sibéria. Tempestades solares aumentaram 30% desde 2000. A anomalia do Atlântico Sul, localizada sobre o Brasil, cresce a cada década e cria falhas em satélites. O campo magnético do planeta enfraqueceu cerca de 10% desde 1850. Nada disso é teoria. São dados oficiais de observatórios internacionais. Enquanto isso, a humanidade se comporta como se sentisse a mudança. A ansiedade global aumentou mais de 70% em 2 décadas. Eventos climáticos extremos dobraram desde 1980. Aquecimento atmosférico se acelera. E a sensação coletiva de que o mundo está virando alguma coisa não é coincidência. É o eco psicológico de um planeta que entra novamente na fase mais sensível do ciclo, que sempre redefiniu o curso da história. Tudo começa aqui, exatamente onde a ciência e o conhecimento ancestral se encontram e onde a Terra dá sinais de que a próxima grande virada já começou. Quando falamos sobre o ciclo de 26 mil anos, estamos falando sobre um fenômeno que atravessa eras, reorganiza climas, desloca oceanos e altera o comportamento humano em escala continental. Mas junto com os fatos, surgem histórias distorcidas, medos exagerados e teorias da conspiração que misturam ciência com fantasia. Algumas afirmam que vivemos às portas de um apocalipse magnético. Outras dizem que a Terra mudará sua inclinação de forma súbita. Há narrativas de portais cósmicos, retornos de civilizações perdidas e alinhamentos que desencadeariam catástrofes instantâneas. Esse imaginário cresce porque existe, na base, um fenômeno real, a mudança do eixo da Terra. A diferença entre verdade e exagero define o que precisamos temer e o que precisamos compreender. A ciência confirma que o campo magnético terrestre não é estável. Ele já se inverteu centenas de vezes na história do planeta. O que não é real é a ideia de que isso acontece de um dia para o outro. Uma inversão leva milhares de anos. Entretanto, o enfraquecimento atual preocupa pesquisadores. A anomalia do Atlântico Sul atinge níveis que afetam a eletrônica de naves espaciais. Em 2016, o satélite japonês Hitomi falhou após atravessar essa região. Aviões em grandes altitudes registram picos de radiação. Redes elétricas ficam vulneráveis a tempestades solares. E isso piora quando o campo magnético está fraco, exatamente a fase que atravessamos agora. Outra teoria aponta para desastres naturais inevitáveis. Aqui metade é real. A mudança no eixo altera a distribuição da luz solar em escalas de milênios, e isso influencia correntes oceânicas, ventos e padrões climáticos. O derretimento polar atual acelera correntes de convecção e aumenta eventos extremos. Relatórios da NOAA mostram que ciclones aumentaram 40% desde os anos 1980. Regiões antes estáveis agora enfrentam secas severas. Blocos de gelo da Antártica perdem bilhões de toneladas por ano.
Nada disso é instantâneo, como afirmam narrativas dramáticas, mas é grave, profundo e acumulativo, e corresponde exatamente ao que ocorre em fases de transição do ciclo. Enquanto as teorias inventam monstros, os fatos revelam algo mais inquietante. Não enfrentamos uma única ameaça, mas uma convergência, mudança climática acelerada, pressão demográfica, dependência tecnológica extrema, instabilidade política e alterações planetárias lentas. O verdadeiro perigo não é um evento que destrói tudo. É a soma de muitos fatores que desgastam a estrutura de uma civilização inteira. E todos os sinais históricos apontam que fases assim nunca passam sem consequências profundas. Para entender o impacto real do ciclo de 26 mil anos, precisamos comparar o que acontece agora com o que aconteceu da última vez que o planeta esteve nessa mesma posição. Núcleos de gelo da Groenlândia revelam que entre 12.000 e 11.600 anos antes de Cristo houve um evento conhecido como Younger Dryas. As temperaturas caíram até 8 graus em poucas décadas, depois subiram de forma abrupta. Glaciares derreteram tão rápido que rios foram redesenhados. O nível do mar subiu mais de 120 metros, inundando regiões que hoje estão a 40 quilômetros da costa. Megafauna como mamutes, tigres dente de sabre e preguiças gigantes desapareceram. A migração humana se acelerou e antigas rotas de sobrevivência colapsaram. Hoje não vivemos o mesmo cenário glacial, mas vivemos um padrão semelhante de instabilidade e reorganização. O painel intergovernamental de mudanças climáticas confirma que as temperaturas aumentaram mais rápido desde 1970 do que em qualquer período dos últimos 2.000 anos. Correntes como a AMOC, responsáveis pelo equilíbrio climático do hemisfério norte, mostram sinais de desaceleração. Se a AMOC colapsar, a Europa enfrentará ondas de frio severas, enquanto o Brasil e partes da África verão calor extremo, seca e colapso agrícola. Em 2023, relatórios científicos apontaram que 9 dos 15 pontos de inflexão climática do planeta já estão em processo de ativação. Isso inclui degelo da Groenlândia, perda de gelo da Antártica Ocidental, morte de recifes e destabilização de florestas tropicais. Além disso, a dependência tecnológica global aumenta a vulnerabilidade. O ciclo solar atual prevê picos fortes até 2030 e pesquisadores estimam uma chance de 12% de ocorrer um evento solar, comparável ao de Carrington, que poderia derrubar redes elétricas e causar prejuízos trilionários. Aviões poderiam perder comunicação. Satélites poderiam ser danificados. Em um mundo dependente de satélites para meteorologia, navegação, internet e comunicações, isso não seria apenas um apagão. Seria uma crise global profunda. Mas existe um impacto menos discutido, porém igualmente importante. Mudanças lentas no campo magnético e no clima parecem influenciar o comportamento humano. Estudos da Universidade de Colômbia mostram que sociedades se tornam mais instáveis em períodos de mudanças climáticas rápidas, aumento de conflitos, migrações massivas e colapso de estruturas sociopolíticas foram registrados em ciclos anteriores. Hoje vemos tensões globais, polarização extrema e ansiedade coletiva crescendo em escala semelhante. A ciência não confirma uma ligação direta, mas os padrões são claros demais para ignorar. O planeta reage e a humanidade reage junto, mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo. À medida que o ciclo avança, surge uma pergunta inevitável: o que vem a seguir? Pesquisadores não falam em destruição instantânea, eles falam em décadas de transição. A ciência prevê 3 grandes áreas de impacto: climático, tecnológico e psicológico. No clima, a continuação do aquecimento global é praticamente garantida até 2050, independentemente de esforços de mitigação. Ondas de calor mais longas, secas e intensas, tempestades recordes e aumento do nível do mar são tendências confirmadas. Regiões densamente povoadas poderão enfrentar situações críticas. Estudos previstos pelo IPCC indicam que até 3 bilhões de pessoas podem viver em áreas com calor extremo até 2070, se nada mudar. Na tecnologia, a vulnerabilidade é ainda maior. O campo magnético fraco aumenta a exposição à radiação solar. Satélites sofrem danos mais frequentes. Aviões em grandes altitudes precisam redirecionar rotas.
A infraestrutura moderna não foi projetada para um planeta em transição magnética. O risco de blackouts regionais ou globais cresce a cada década, especialmente durante máximos solares. A rede elétrica dos Estados Unidos, por exemplo, já foi classificada como vulnerável a um evento extremo. Um estudo de 2021 estimou que um evento solar forte poderia deixar partes da América do Norte sem energia por meses. No campo psicológico e social, a transição é ainda mais complexa. A mente humana responde ao medo e à incerteza de formas previsíveis. A ansiedade global cresceu mais de 70% desde 2001, segundo a Organização Mundial da Saúde. O aumento de casos de depressão, pânico e sensação de vazio existencial se correlaciona com crises ambientais e políticas. Em ciclos anteriores, mudanças ambientais rápidas foram seguidas por colapsos de impérios, guerras prolongadas e migrações. Hoje, estamos vendo o início de padrões semelhantes: deslocamentos populacionais, tensões entre países, polarização digital e colapso de sistemas institucionais que antes pareciam estáveis. Mas esse ciclo não é apenas destrutivo. Ele abre margens para a reinvenção. Grandes transformações da humanidade surgiram em períodos de instabilidade extrema. O avanço tecnológico acelerado, a expansão do conhecimento científico, o surgimento de novas filosofias e o redesenho de estruturas sociais sempre coincidiram com momentos de transição planetária. Não é surpresa que vivamos a era mais acelerada da história, com inteligência artificial, biotecnologia e mudanças culturais profundas ocorrendo em poucas décadas. A civilização parece estar tentando se adaptar ao novo ciclo antes mesmo de compreendê-lo. Ao olhar para tudo isso, a conclusão é simples e profunda. A Terra está mudando, lentamente, mas inevitavelmente. O eixo se ajusta, o campo magnético oscila, o clima se reorganiza. A sociedade reage com medo, ansiedade, tensão e aceleração. E a ciência e o conhecimento ancestral convergem em uma mesma ideia. Estamos vivendo outro ponto crítico do ciclo de 26 mil anos. O mesmo tipo de ponto que coincidiu com viradas históricas, extinções, renascimentos culturais e reorganizações completas do planeta. O que diferencia este momento dos anteriores é a consciência. Pela primeira vez, temos tecnologia para medir cada variação no campo magnético, cada centímetro de subida no nível do mar, cada evento solar que ameaça satélites, cada mudança mínima nas correntes oceânicas. Pela primeira vez, uma civilização global observa a transição em tempo real, mas também pela primeira vez, estamos vulneráveis como nunca. Dependemos de redes elétricas, de computadores, de sistemas de comunicação, de cadeias logísticas que não existiam em ciclos anteriores. Uma tempestade solar forte poderia causar prejuízos que levariam décadas para recuperar. Uma mudança abrupta na AMOC poderia alterar o clima de continentes inteiros. A combinação de fatores naturais e humanos cria um cenário que não é apocalíptico, mas é crítico. Ao mesmo tempo, a história mostra que grandes ciclos trazem tanto destruição quanto renascimento. A agricultura, as primeiras cidades, a escrita e as religiões organizadas surgiram após a última grande transição. Agora vemos novos sistemas emergindo, inteligência artificial, transições energéticas, novas formas de espiritualidade, mudanças culturais que quebram padrões antigos. Tudo indica que estamos entrando em uma fase de redefinição global. A humanidade enfrenta riscos reais, mas também oportunidades únicas de reescrever sua história. O medo não está em que o planeta vire de cabeça para baixo. Está em ignorarmos o que já está acontecendo diante dos nossos olhos. A Terra não grita, ela muda. Devagar, de forma quase silenciosa. Mas cada dado científico, cada alteração no clima, cada sinal magnético, cada tensão social aponta para a mesma direção. Estamos atravessando a borda de um ciclo que moldou o passado e moldará o futuro. A questão não é se a mudança virá. A questão é se estaremos preparados para caminhar com ela ou se seremos arrastados por ela. Porque nesta etapa do ciclo, ninguém está imune.